Olá, tudo bom? Sou o professor Vitorino Rodrigues, com mais uma aula para o 7º ano. Vamos trabalhar nesta semana o gênero textual carta aberta, tá? Bom, qual é a habilidade que vamos trabalhar? A primeira é ler de forma autônoma, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos, levando em conta características dos gêneros e suportes. Significa dizer que nós vamos analisar um texto do gênero carta aberta e vamos identificar o que tem naquele texto que caracteriza uma carta aberta, né? Que é pertencente ao gênero carta aberta. Tudo bom? Bom, vamos ler esta carta e vamos identificar na prática essas características, ok? Carta aberta à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria de Transporte. Venho manifestar minha profunda insatisfação e indignação com a notícia do aumento da passagem em nossa cidade. A despeito da rotineira mudança de preço ocorrida anualmente, é inaceitável que o trabalhador gaste tamanho valor para acessar o transporte público. Como dito já de início, é sabido que a atualização do preço ocorre anualmente. Entretanto, diante das atuais condições do transporte público da capital e da renda média recebida pelos trabalhadores, é um assalto que o preço chega a esse valor sem apresentar, por outro lado, alguma melhoria significativa. Ignorando a condição do preço, é preciso questionar por que não criar maneiras de reutilizar os cartões de transporte, seja aumentando o tempo hábil de integração ou a quantidade de uso para uma mesma passagem. Além disso, é necessário urgentemente apresentar à sociedade quais são os gastos com transporte que justifiquem tão alto valor. Afinal, além da passagem paga diariamente, contribuímos enquanto cidadãos através de nossos impostos. Sendo assim, temos direito de acessar tais informações. Tenho certeza de que, diante da manifestação pública desta indignação, os responsáveis tomarão providências para melhorar esta situação. Atenciosamente, Maria Cecília, São Paulo, 24 de julho de 2018. O texto que acabamos de ler é uma carta fictícia que serve de exemplo para como escrever uma carta aberta. Percebe-se que, logo de início, reconhece-se o que? O título, carta aberta, né? Que informa os destinatários da mensagem, é uma estrutura da carta. Olha só, carta aberta à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria de Transporte. Nós temos lá na primeira linha da carta essa identificação. É uma estrutura desse gênero textual. Em sequência da introdução, a autora informa o motivo da sua escrita, apontando o problema de aumento de passagem. Olha só, venho manifestar minha profunda insatisfação e indignação com a notícia do aumento da passagem em nossa cidade. A despeito da rotineira mudança de preço ocorrida anualmente, é inaceitável que o trabalhador gaste tamanho valor para acessar o transporte público. Bom, no desenvolvimento, ela segue sua discussão, aumentando as exigências e apresentando seus argumentos como o pagamento de impostos e o direito a esclarecimentos. Ora, como já dito de início, é sabido que a atualização do preço ocorre anualmente. Entretanto, diante das atuais condições do transporte público da capital e da renda média recebida pelos trabalhadores, é um assalto que o preço chegue a esse valor sem apresentar, por outro lado, alguma melhoria significativa. Ignorando a condição do preço, é preciso questionar por que não criar maneiras de reutilizar os cartões de transporte, seja aumentando o tempo hábil de integração ou a quantidade de uso para uma mesma passagem. Nós temos aqui as exigências, que aqui esse tempo hábil seja aumentado, tempo hábil da integração, ou então a quantidade de uso para uma mesma passagem, né? Nós temos aqui o argumento aí de que é inaceitável, né? Que nas atuais condições de transporte público da capital, ou seja, ele coloca aí um argumento que a condição precária do transporte público, e o outro argumento, a renda média recebida, ou seja, aumentando a passagem, mas por um lado o transporte público é precário e por outro lado também a renda média, né? A renda média recebida pelos trabalhadores
está muito baixo, ou seja, aumenta a passagem, aumenta tudo, mas o salário não aumenta. Então esse é o argumento básico que ela se fundamenta para fazer essa reclamação. Então nós temos aí o argumento, com pagamento de impostos, direito a esclarecimentos, são outras questões também que são argumentos que estão apresentados aí, né? Na conclusão, a autora optou por estimular uma atitude positiva, demonstrando confiança nos destinatários. Encerra o texto com sua despedida formal e assinatura contábil. Então nós temos, eu tenho certeza que diante da manifestação pública desta indignação, os responsáveis tomarão providências para melhorar essa situação. Ou seja, ela diz aí o voto de confiança que ela deposita nesse órgão para resolver o problema. Aí nós temos a assinatura e a data, tá certo? Assinatura com data. Então, tudo isso são características de uma carta, como a gente já falou no início, que é diferente da carta pessoal. Por quê? Porque essa aqui é pública, é publicada em blogs, jornais, ou seja, ela está sendo aberta para toda a população. Enquanto a carta pessoal, ela tem um destinatário único, que é a pessoa para quem eu estou mandando aquela carta. Bacana? O adjetivo aberta serve para marcar seu caráter público, pois ela é utilizada para se posicionar, questionar ou solicitar algo a alguma pessoa ou instituição que possua visibilidade e reconhecimento social. Assim, com esse gênero pode-se exercer funções cidadãs por meio da publicização do posicionamento crítico, solicitação e sugestão de medidas políticas, que é o exercício de cidadania. Cidadão, você é um cidadão, você paga impostos, você exige sim serviço público de qualidade, isso é cidadania. Diante da carta pessoal, a carta aberta é necessariamente pública, ou seja, é divulgada em meios de comunicação no intuito de compartilhar a mensagem e posicionamento exposto no texto. Desse modo, além do destinatário específico, a carta aberta também se dirige a um grande público, pretendendo com isso participar discursivamente de questões sociais. As cartas abertas circulam nos seguintes suportes: jornais, revistas, sites, blogs, folhetos, rádio e TV. Vamos agora distinguir em textos jornalísticos o fato da opinião relativa a esse fato. Primeira diferença entre fato e opinião. O que é um fato? É algo que aconteceu, uma informação a ser transmitida, né? Algo que é real, tá? E opinião é o que alguém pensa sobre um fato. Então, o fato é algo concreto, real. Opinião é o que alguém pensa sobre aquele fato, ok? Vamos analisar alguns exemplos, identificar o que é fato e o que é opinião, tá? Aqui nas afirmações abaixo. Lucas é alto, deve, portanto, jogar basquete. Lucas é alto. Isso é um fato, eu posso constatar. Tem 2 metros de altura, tem 1,80 m, então isso é um fato. Agora, deve, portanto, jogar basquete? Não, isso é uma opinião, eu estou supondo, é algo subjetivo, por isso é uma opinião. Compreende a diferença? Carlos é um excelente professor, ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Olha, Carlos é um excelente professor. Gente, quando eu falo excelente, é um adjetivo positivo. Talvez um outro aluno, outra pessoa, não ache que o Carlos é um excelente professor. Pode achar um professor mediano ou um professor ruim. Então significa dizer o quê? Que isso é uma opinião, é particular. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Aí é um fato que eu posso comprovar. Está lá no diploma dele, no certificado dele. Eu posso ir na universidade e fazer uma consulta e eu consigo comprovar rapidamente. Veja alguns exemplos. Venho manifestar minha profunda insatisfação e indignação com a notícia do aumento da passagem em nossa cidade. A despeito da rotineira mudança de preço ocorrida anualmente, é inaceitável que o trabalhador gaste tamanho valor para acessar o transporte público. Então, observe, nós temos aqui um fato. Qual é o fato? O aumento da passagem em nossa cidade. Está no jornal, está na catraca que você vai pagar. Então, é perfeitamente comprovável. Agora, qual é a opinião acerca desse fato? O que a população pensa sobre o aumento da passagem? Porque é inaceitável que o trabalhador gaste tamanho valor para acessar o transporte público. Aí isso é uma opinião, né? É algo pessoal, subjetivo, que pode ser compartilhado por muitas pessoas, no entanto é uma opinião. A palavra inaceitável, esse adjetivo marca a opinião. Claro que nem sempre, necessariamente, não precisa ter um adjetivo, mas nesse caso aí, com certeza a palavra inaceitável marca aí essa afirmação como opinião, ok? Bom, trabalhado aí os gêneros, as habilidades referentes ao gênero carta aberta,
Nós vamos ver agora uma habilidade relacionada à análise linguística. Qual é a habilidade? Identificar em textos a função e os sentidos das conjunções coordenativas, tá? Quais são nós temos 5 funções coordenativas. Vamos estudar nessa aula apenas 3 delas. Quais são? Conjunções coordenativas aditivas, adversativas e alternativas, tá? Bom, oração coordenada é a que se coloca do lado de outra, ali ó, uma ao lado da outra, sem desempenhar a função sintática, são sintaticamente independentes. O que significa dizer? Significa dizer que eu tenho um período, que eu tenho 2 orações, essas orações estão juntas no período, mas elas não se relacionam diretamente uma com a outra. Para isso, eu vou acrescentar uma conjunção coordenativa, para estabelecer uma relação de sentido entre as 2 orações. Vamos ver aqui. A atriz falou aos jornalistas, isso é uma oração, e despediu-se em seguida, é uma segunda oração. Observe que essas orações independentes, elas funcionam. A atriz falou aos jornalistas, a atriz despediu-se em seguida, tá? Então a primeira oração, a segunda oração. Observe que a segunda oração não está encaixada na primeira, ou seja, não depende da primeira, né? Não funciona como termo da oração anterior, não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da primeira oração. Agora, se a gente pensar nesse i, esse i vai fazer uma ligação de sentido entre as 2 orações. É o que nós chamamos de conjunção. Vai dar uma ideia de soma, de adição, tá? Bom, então nós vamos ver agora as 3 orações coordenadas, a gente chama de sindéticas, porque essas orações coordenadas têm uma conjunção que liga essas orações. Elas são independentes, aí eu utilizo uma conjunção para estabelecer uma relação de sentido entre elas. As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com a conjunção coordenativa que as introduz. Podem ser aditivas. O que é uma oração coordenada aditiva? Estabelece a ideia de adição, soma. Exemplo, não venderemos a casa, nem venderemos o carro. Então observe que não venderemos a casa, nem venderemos o carro, nós temos 2 orações que são sintaticamente independentes. No entanto, nós temos aí a conjunção nem, né? Nem, não venderemos, nem, ou seja, são 2 ações que eu somo. Por isso que essa conjunção aí acrescenta a ideia de adição. Outras conjunções que estabelecem a relação de adição e, como a gente viu no exemplo anterior, o nem está nessa oração, mas também, então assim, não só estuda, mas também trabalha muito, né? Então nós temos aí essas conjunções que vão ligar orações coordenadas, acrescentando ideia de adição. Adversativas estabelecem oposição, adversidade, ou seja, uma coisa que quebra a expectativa, que acontece de encontro ao que foi dito anteriormente. Exemplo, gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Então observe, gostaria de ter viajado, mas não tive férias, significa dizer o quê? Que houve uma quebra de expectativa. Gostaria de ter viajado, mas aconteceu o contrário, porque a pessoa não teve férias, ela não viajou. É isso que a gente chama de relação de oposição. Nós temos outras conjunções adversativas que vão estabelecer essa mesma relação de oposição. O mas, que já está aí, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Bom, e a última conjunção que a gente vai estudar na aula de hoje é o quê? As alternativas, apresenta alternância, escolha, opção. Exemplo, siga o mapa ou peça informações. Eu tenho 2 opções aí, não é? É seguir o mapa e a outra pedir informações. Essa conjunção ou está estabelecendo essa relação de alternância, de escolha, de opção. É a conjunção coordenativa alternativa. Temos outros exemplos de conjunções alternativas. Ou estuda ou trabalha. Observe que aí também tem uma relação de escolha. Por isso, uma conjunção alternativa. Ora estuda, ora trabalha. Mesma coisa, eu tenho aí uma opção, eu tenho aí uma alternativa, uma alternância, na verdade, né? Uma mudança, né, de status. Ou eu estudo, ou eu trabalho. E aí a gente encerra o conteúdo dessa semana, tá? Espero que vocês tenham anotado as dúvidas. Eu não falei no início, mas falo agora.
para que vocês me levem aí ao grupo do WhatsApp, leve ao seu professor, né, já que essa aula é compartilhada com todos os alunos do 7º ano da escola. Tire as dúvidas e não deixe de fazer as atividades, é importante, estamos encerrando o ano, então mais do que nunca vamos juntar nossas últimas forças para conseguir vencermos essa situação adversa, tá bom? Vai dar certo. Muito obrigado pela aula de hoje, tchau, tchau, até a nossa próxima aula, tá bom?